A alma se torna o lugar onde Deus mora quando é esvaziada de si e cheia da glória do Senhor. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículos do 47 ao 53. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra que hoje ressoa em nossos ouvidos e corações é uma convocação à escuta e ao discernimento. Ela nos fala de uma morada que não é feita apenas de madeira e tecido, mas de presença, de movimento, de obediência fiel e de escuta contínua. O livro do Êxodo nos apresenta a conclusão de uma longa travessia. Assim Moisés fez, conforme o Senhor lhe havia ordenado, assim ele fez. Êxodo capítulo 40, versículo 16. O texto repete essa expressão como um refrão sagrado. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, cada gesto da construção da tenda da reunião ou a tenda do encontro é um ato de obediência amorosa. Nesse momento culminante, Deus finalmente habita com o seu povo. A nuvem, sinal da presença divina, cobre a tenda e enche da glória do Senhor. A nuvem cobriu a tenda da reunião e a glória do Senhor encheu a morada. Êxodo capítulo 40, versículo 34. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, a glória do hebraico kavod, que significa peso, densidade, presença, não é uma abstração, mas uma realidade sensível que orienta o povo. Aqui nós podemos fazer uma pausa contemplativa. A morada é um lugar de escuta e discernimento, mas também é um sinal para o caminho. Quando a nuvem se ergue, o povo caminha. Quando ela repousa, o povo para. Esse ritmo divino, feito de silêncio e de movimento, é o modo como Deus conduz seu povo no deserto da existência. Não é uma presença estática, como um ídolo de pedra, mas uma presença que guia, que acompanha e que revela a hora certa de agir e a hora certa de descansar. A tenda, portanto, é profética porque é transitória. Ela não prende Deus, mas sinaliza onde Ele quer estar. No meio do povo, em marcha, no tempo. O templo de Jerusalém, construído depois em pedra, corre o risco de se tornar fixo demais, institucionalizado demais. Mas a tenda e a vida cristã, a sua imagem, é dinâmica, flexível, viva. E então, nós chegamos ao Evangelho de hoje, onde Jesus conclui sua série de parábolas sobre o reino com duas imagens intensas. A rede lançada ao mar, seguida de uma breve explicação sobre o destino final dos justos e dos maus, e encerrada com um dito enigmático sobre o escriba que se torna discípulo do reino. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de toda espécie. São Mateus capítulo 13, versículo 47. Note que a palavra grega para rede aqui é sagené, uma grande rede de arrasto. Do ponto de vista exegético, alguns vocábulos gregos merecem destaque. A palavra grega para rede é um termo técnico para uma rede de arrasto muito grande e, poderíamos dizer, usada para cercar e capturar uma variedade de peixes. Isso já aponta para a universalidade do reino. E o que é essa universalidade do reino? É o lugar onde se acolhe a todos, justos e injustos, bons e maus, até o tempo da separação final. A imagem evoca a paciente tolerância divina, que não intervém prematuramente, mas permite que o tempo da história amadureça até o juízo. Meus irmãos e minhas irmãs, o perigo aqui seria pensar imediatamente em condenação e em medo. Veja que essa imagem da seleção não é uma ameaça paralisante, mas um apelo a cada um de nós para a vigilância interior. O verdadeiro juízo começa dentro de nós. Por isso, como nós estamos organizando nossa vida?
O que nós deixamos entrar na rede da nossa existência? O que nós levamos conosco em nossa morada interior? E Jesus continua: todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é como o pai de família que tira de seu tesouro coisas novas e coisas velhas. São Mateus capítulo 13, versículo 52. O verbo usado para se tornar discípulo, no grego, indica um aprendizado que transforma, eu poderia dizer um saber que se encarna na vida. O escriba aqui não é apenas um conhecedor das Escrituras, mas alguém que se deixou tocar pelo reino e por isso agora sabe discernir, quer dizer, sabe tirar do tesouro aquilo que é antigo e aquilo que é novo. Diante desse evangelho, nós somos convidados a contemplar 3 grandes mistérios. O primeiro, o mistério da misericórdia paciente de Deus, que acolhe todos na rede da igreja. Segundo, o mistério da liberdade humana, chamada a responder ao reino com fidelidade. E por último, o mistério da justiça final, que não deve nos amedrontar. Não deve nos amedrontar, mas nos orientar. Esta é a chave para compreendermos a ligação entre o Êxodo e o Evangelho de hoje. O livro de Êxodo e o Evangelho de hoje apresenta o homem de Deus Moisés ontem e o discípulo hoje, que é aquele que aprendeu a discernir os sinais. Ele sabe quando parar e quando seguir, quando falar e quando calar, quando guardar e quando oferecer. A morada de Deus é também o coração do discípulo, que se tornou tenda viva, morada onde o Senhor pode descansar. Os padres da igreja sempre leram essas imagens à luz da vida interior, apresentando que a Escritura cresce com quem a lê. E, à medida que nos tornamos discípulos, o que era antigo se torna novo e o que era novo nos remete sempre às nossas raízes. Os grandes místicos da nossa igreja nos diria que a alma se torna o lugar onde Deus mora. E quando ela é esvaziada de si, ela é cheia da glória do Senhor. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje nos convida a 2 atitudes profundamente espiritual. A primeira atitude, a fazer da nossa vida uma morada para Deus, uma tenda aberta, pronta a se levantar ou se aquietar, conforme os sinais da sua nuvem. Segundo, a vivermos com sabedoria, como escribas que se tornaram discípulos, que não absolutizam o passado nem desprezam o novo, mas sabem reconhecer em cada tempo o que vem de Deus. Que o Senhor nos torne pela graça peixes bons, dignos de serem recolhidos nos cestos da eternidade, e que possamos ser escribas do reino, capazes de oferecer ao mundo o tesouro da fé, com discernimento e sabedoria. Que não busquemos uma fé feita de pedras fixas, mas de tendas vivas. Que aprendamos a discernir, a acolher e a caminhar, e que a glória do Senhor nos envolva, não como um espetáculo, mas como uma presença discreta e fiel que nos guia no deserto até a terra prometida do reino. Uma abençoada quinta-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.